Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Firman, Michel Simões e Thiago Faria. Varandeiras e varandeiros, começando na varanda, sou o Michel Simões, episódio de hoje número 148, Bad Romance, Thiago Faria, temos títulos em inglês, o que é isso? Sim, a gente decidiu mudar um pouco o tom e fazer um episódio sobre música pop, é isso. Finalmente. Cris, muito aguardado. Você vai falar bastante hoje sobre música pop, então. Vou falar da Sigrid. A gente decidiu mudar o tema porque hoje aqui na varanda a gente tá com uma ausência, né? Michel? Como não tinha alguém, a gente achou que podia fazer à vontade o tema, né? Tema livre. Que beleza. Pior que é meio traição, né? Ele estaria aqui com certeza cantando esse título hoje. Provavelmente Chico Firman estaria aqui soltando seus pulmões ao cantar a música Lady Gaga, mas... Infelizmente ele é o nosso correspondente enviado especial para o Festival de Cinema em Nova York, certo? Pois é, Cris. Infelizmente pra gente, muito felizmente pra ele, porque ele tá adorando essa viagem. Ele já viu uns 300 filmes em 3 dias. Tá muito melhor que a gente, né? Tá lá se divertindo. Ele trocou as fake news do WhatsApp por Festival de Cinema em Nova York. E acho que é uma troca justa, né? Pois é, mas ele não vai ficar fora desse episódio. Ele vai participar, sim, com áudios diretamente de Nova York sobre o filme da semana, que é Nasce uma Estrela, com a Lady Gaga e o Bradley Cooper. Daí o título. Daí o título do episódio. Também vai falar sobre o Festival de Nova York, os destaques e tudo mais. E é isso, né? É exatamente. Já tem bastante assunto pro Chico Firman diretamente de Nova York. Mas antes tem aquele momento, né, Cris? Aquele. Como é que ele chama? Cantinho do ouvinte. Eu pensei que a Cris ia cantar, não Jamais. Rolou. Hoje não rolou ainda. Um dia, quem sabe. Então, Cantinho do Ouvinte, mandem os comentários para o nosso blog cinemanavaranda.com ou nas redes sociais também, Facebook, Twitter. A gente lê os comentários aqui e discute os temas que vocês sugerirem. Na semana passada, a gente falou sobre Nick Hornby, especificamente sobre o filme Juliette, Nua e Crua, a adaptação mais recente de um livro dele. E a nossa musa da varanda, que é a Dani Varanda. Olha a Dani Varanda! Comentou lá no nosso blog cinemanavaranda.com. Tudo muito metalinguístico hoje, né? Em sintonia com o Nick Hornby. Totalmente. Nick Hornby aprovaria isso. Ele escreveria algum livro baseado nisso, né? Sim. Falou o seguinte: vi Juliette nua e crua com um sorrisinho no rosto, sem a menor expectativa. Foi ótimo nessa época tão conturbada. Me envolvi mais do que com o livro. E concordo plenamente que a música faz diferença nessas horas. Bonitinho quando tocou Country Disappeared no filme. E ainda que não seja uma Dry the Rain. A Dry the Rain tocou no Alta Fidelidade e a gente lembrou aqui no podcast. Então, olha que curioso. Para ela, o filme foi melhor que o livro porque as músicas do filme fizeram a diferença. Olha que é só curioso, que porque é. Pra mim o efeito é justamente o contrário. Eu acho que quando eu leio o livro eu fico com uma música na minha cabeça, ou as músicas que o livro citou, ou as que eu construí enquanto lia, e quando eu vejo a adaptação pro filme, essa magia acaba. Escolheram essas. Pois é. Eu fiquei um pouco decepcionado com a versão do personagem do Juliette nua e crua no filme, porque me pareceu mais superficial do que o compositor que eu imaginei quando eu tava lendo o livro, né? Então, pra mim, essa foi uma das decepções. Mas, viu, pra Dani Varanda foi o contrário. Ela gostou das músicas que estão no filme. Legal. Justíssimo. A gente vai falar mais sobre isso, sobre música e filme, quando a gente falar sobre Nasce uma Estrela, que é um fator fundamental no filme. Tem muita importância, né? Pois é, lá no Facebook, a gente teve um comentário muito perspicaz, eu diria. Perspicaz? Sim, do nosso ouvinte, José Maria Vasconcelos. Ele falou o seguinte: Michel Simões, tetracampeão da Cinemateca da Varanda. O Michel ganhou de novo na Cinemateca, ele escolheu a Casa do Lago, a gente comentou na semana passada. As pessoas votaram na Casa do Lago querendo fazer zoeira com a gente, achando que ia ser um episódio, sei lá, menor. E eu achei que a conversa foi super séria, foi super bem séria. sóbria, e as pessoas não tiveram nem coragem de comentar sobre ninguém comentou. Isso. Eles acho que a gente convenceu. Acharam que ia ser deboche, a gente convenceu. Viu? Legal, que bom. Falou o seguinte: sabe quem mais é tetra, Michel? Quem? Conta pra mim. O Michel Teló. Ô, meu xará. Seu xará no The Voice Brasil. Tudo a ver os dois. Agora eu quero saber quem é o Lulu, Carlinhos Brown e a Ivete da Varanda. E logo depois o Chico Firman, que não está aqui, infelizmente, para participar dessa discussão, ele disse que ele é a Ivete. Ele é a Ivete. O Michel eu acho que não vai conseguir identificar porque ele não assiste ao The Voice. Eu só conheço Brasil. esses cantores porque não tem como saber, mas eu nem sei. Não sei se a Cris tem alguma opinião sobre essa polêmica. Eu não sei, hein? Eu sou o Michel Teló, Cris. Por associação, né? Vai ter que ficar sendo, né? Mas o Thiago acho que tem uma opinião
Controverso. mais formatada sobre isso. Eu acho que o Michel, na verdade, é o Lulu Santos. Olha, Lulu Porque o Lulu Santos é o cara que faz os comentários mais ali, um pouquinho ácidos, tá sempre ali, pega Pega mais pesado. Pega um pouquinho mais pesado. Entendi. Ali com os concorrentes. Nunca pensei que o Lulu Santos ia ser assim. O Chico, acho que é mesmo a Ivete, ele tá sempre cantando e cantando. É o nosso queridinho da varanda, não tem nem o que dizer. A Cris eu acho que seria o Michel Teló, porque no final sempre ganha as discussões. E eu seria o Carlinhos Brown, porque fico fazendo essas digressões que não levam a lugar nenhum. Então acho que é por aí. A minha opinião seria essa. Momento maravilhoso. Você já sabe que eu já fui confundido com o Michel Teló? Você já foi confundido? Já fui, Cris sabia que disso. curioso. Sim, no Mas- Chile. Eu fui pra Santiago um Réveillon e começou a tocar um grupo de amigos, começou a tocar uma música do Michel Teló, acho que é a mais famosa dele. E as pessoas começaram a cantar, Michel, tua música. As pessoas em volta ouviram e acharam que eu era o cantor e vieram tirar foto comigo. Mas Tive um momento, que curioso, 5 minutos né? de fama, sendo que a fama não era minha. Mas realmente Foi isso. tem uma semelhança. Cara de um focinho física. do outro, né? Então tá, Michel, você é o Michel Teló e não se fala mais nisso. É Então. isso aí. Só não precisei dar autógrafos, não chegou a tanto. Ninguém mais dá autógrafo, agora é a era do selfie. Agora é outra coisa, né? Aproveitando, falando em Cinemateca da Varanda, está disputadíssima a votação para a Cinemateca da Varanda. Um voto separando 3 filmes. Eu acho que a gente devia prolongar mais uma semana a votação, até porque duvido que em outubro a gente vai conseguir falar do filme por conta do festival e filmes do Oscar que vão estrear. Eu acho que a gente vai acabar ficando para novembro. O que vocês acham? Sim, Vamos prolongar para ver se algum filme desponta realmente aí. E dá mais tempo pro Carlos Lira fazer Campanha, a campanha né? pro 2001, que é o filme preferido dele. Boca de urna do Carlos Lira tá ali trabalhando em equilíbrio com outros 2 filmes. Então Pois vão lá no ele Facebook. ele ficou um pouco decepcionado porque a gente colocou A Noite dos Mortos-Vivos, que é um filme que ele gosta muito também. Então até ele tá um pouco dividido, mas é um momento de divisão, né, de opiniões no Brasil, porque não seria na Polarização, varanda. Exatamente, porque a varanda não estaria E saiba dividida. ele que a gente não combina quais são os filmes. Cada um traz na hora o filme e é isso. Então, às vezes acontece de estar mais equilibrado aí. Pois é, então vocês vão ter que escolher entre 2001 e, por exemplo, A Noite dos Mortos-Vivos. Eu acho uma escolha dificílima. E eles Eu estão nem ali, saberia escolher. eles estão junto com o sinceramente. ET ali, os 3 estão, ó, E tem ET voto também. a voto ali. Vamos Nossa. aguardar a semana que vem, Cris Lume. É isso aí. Então vamos partir para Nasce uma Estrela, Thiago Faria. Sim, vamos ao filme da semana, formando filas nos cinemas da cidade, sessões É uma lotadas. surpresa? Faz tempo que a gente não via o filme assim, pelo menos em São Paulo, assim, lotar mesmo as salas. Eu não assim. sei em outros lugares, mas em São Paulo, os relatos, todos nós aqui passamos por sessões. A Cris não viu na cabine de imprensa, mas eu e o Thiago Que passamos por tava sessões bombada de monstrinhos, viu? e- Little Monsters. lotadas, né? Sim, eu vi numa sessão a 1 da tarde e tava cheia. É. Muito raro acontecer. Eu vi numa quinta-feira que não é normalmente o dia mais cheio e também peguei os 2 últimos ingressos, tava bem lotado. Então, sucesso total. Lady Gaga vende ingressos no cinema. Então, a nova versão do Nasce uma Estrela tá cotada ao Oscar já. Como a gente falou em episódios anteriores, o Chico comentou que tá cotada a melhor filme, a melhor ator, talvez melhor atriz, se não rolar um preconceito aí contra a Lady Gaga. Vamos aguardar. E também promete ser sucesso de público, tá indo muito bem nos Estados Unidos e agora também no Brasil, enfim, vamos ver o que acontece. Mas acho que antes de comentar do filme, é bom comentar que o filme é a 4ª versão da mesma história, né? Tem um filme de 1937, que foi o primeiro, dirigido pelo William Wellman e o Jack Conway. Tem o filme do George Cukor, que foi nos anos 50. E em 76, o Frank Pearson fez a 3ª versão com a Barbra Streisand. Você conhece alguma das versões, Thiago, Cris? Então, eu não consegui, eu prefiro nem comentar porque eu não consegui rever. Eu tenho lembranças de outras Remotas. eras enfim, mas o que eu noto, até vendo essa versão nova, é que é uma trama que virou tão comum na cultura pop, que apareceu em novelas, em séries, enfim, que hoje a gente nem consegue associar a um filme especificamente. Virou quase um conto de fadas. Um conto de fadas, né? Do cinema e da TV, enfim. A história de uma relação entre um músico já veterano e uma iniciante que tem um relacionamento amoroso e esses papéis vão se invertendo. Ou entre uma estrela, né? Basicamente. Porque tem alguns filmes que são atores, né? E não cantores. Sim. Teve uma mudança ao longo do tempo.
O primeiro filme são 2 atores na Hollywood dos anos 30, né? Eu vi o primeiro e vi o terceiro. O musical do George Cukor, que é famosíssimo, com a Judy Garland, eu não conheço ainda. E você reviu recentemente, Michel? Eu não tinha visto o primeiro, então eu vi essa semana. E o Barbra Streisand eu ficou no passado. Essa semana foi muito corrida, não consegui fazer. E qual foi a sua lição de casa. impressão sobre eles? Eu achei bem simples, não me pegou, não, o primeiro filme. E o da Barbra Streisand eu acho bem problemático, com o Chris Christopherson, né? É aquela coisa do rock and roll, anos 70, mas não... Eu acho ele melodramático demais, por mais que todos sejam melodramas, talvez só o do Cukor, que é um musical, né? Todos sejam melodramas, mas eu acho que aquela coisa fica muito aprisionado na casa, na briga dos dois, na coisa da relação, sei lá, quase compulsiva que eles vivem, destrutiva entre eles, né? Eu acho que não me agrada tanto. E o primeiro filme eu acho mais um conto de fadas realmente de um lado e o outro lado o ator se autodestruindo, né? Mas eu acho que é muito mais focado no conto de fadas. E agora temos Bradley Cooper assumindo a direção, estreia e escolhendo Lady Gaga. Era um projeto, o curioso, Michel, que é um projeto que começou com o Clint Eastwood na direção, ele dirigiria, e a Beyoncé ocuparia o papel da Lady Gaga. Felizmente, eu acho, Felizmente, a Warner descartou essa ideia. Eu não sei, acho que teria ficado fraco. Eu acho que essa versão é mais acertada, de juntar Bradley Cooper com a Lady Gaga. Mas acho que a Beyoncé ainda procura um veículo, né, que lhe dará o Oscar. Vamos aguardar, né? Sim, verdade. Mas o que eu acho interessante no Nasce uma Estrela é que é uma trama, uma narrativa que você consegue adaptar você vai para modernizando, né? em vários contextos, épocas. É tão simples e tão universal que você consegue criar várias versões. Porque a história de um relacionamento amoroso misturada a uma situação de ascensão e queda no trabalho, na carreira e de competição, pode inveja, servir pra tudo, tudo, pode servir né? para tudo. E a gente já viu de várias maneiras. Então, eu acharia até um pouco injusto com o Bradley Cooper a comparação com filmes anteriores, adaptações anteriores. Eu nem sei se seria o caso. Não é tão imediata essa adaptação. Não é como se ele estivesse fazendo uma nova versão do Titanic, por exemplo, que Sim. você compara imediatamente com outro filme. Não, ele pegou uma trama que que virou um clichê e fez o filme dele. Eu também acho que ele tem muito do que ele quis fazer, né? E eu acho que um dos destaques principais é essa coisa de atualizar, né? Ele atualiza o showbiz, porque acaba sendo um melodrama sobre o showbiz, né? Com o que tá fora do palco, né? Eu acho que nesse caso ele tomou o caminho do showbiz, mas ele vai depois e pega um desvio para falar sobre vício e alcoolismo, vício em drogas. Eu acho que principalmente a segunda metade do filme foca muito nisso, e mais nisso do que no showbiz. No showbiz mesmo. Mas dá pra adaptar essa narrativa de N maneiras. E foi a opção dele. Vamos fazer a sinopse, aí depois eu quero saber o que a Cris achou do filme. O astro de rock que conhece a garçonete talentosa e, ao se apaixonar, dá espaço para que ela realize o sonho de ser cantora. Enquanto Ali, Cris, Lady Gaga, constrói sua carreira, o próprio Jackson Bradley Cooper, sofre para se manter nos holofotes devido ao agravamento de sua dependência do álcool, um romance entre uma estrela em ascensão e o declínio de um astro. Cris, o que você achou de Nasce uma Estrela? Bom, na hora que a gente ouve falar, olha, vão refilmar Nasce uma Estrela com o Bradley Cooper dirigindo e a Lady Gaga estrelando, eu já fiz uma imagem do filme. E o filme que eu encontrei, por sorte, felizmente, era um pouco diferente da imagem que eu fiz. Eu acho que é um filme que tem tons abaixo do que essa expectativa dos nomes te traz, assim. E eu achei que a Lady Gaga tá bem digna até no filme, e impressionante como essa é um produto de um veículo dela, porque ela a artista musical que ela tem muito a ver com essa personagem, né? Porque o que ela sempre mostrou, a figura dela exótica e de roupas malucas e tal. Ela sempre, nas entrevistas, ela sempre quis dizer que, na verdade, ela é uma música erudita, com formação, que toca piano e tal, e não só
essa pessoa da performance, das roupas exageradas e tal. E é o que o filme tenta passar, né? Uma artista que se constrói primeiro ali no bastidor, uma pessoa que compõe, o que, né, no mundo pop é sempre muito questionado. São sempre compositores que fazem, tal, todos profissionais, o estúdio que banca. Então tenta mostrar isso, até nos momentos em que ela tá no universo de música e tal. E então eu fiquei impressionada como ele consegue ser um veículo muito bom para os fãs da Lady Gaga mesmo, eu acho, né? E pelo menos positivamente me surpreendeu, porque eu achei que o filme ia ser um tom muito acima. Eu acho que ele consegue ser mais cool, assim, em alguns momentos, assim, em vários momentos que eu achei que ia cair no exagero. Thiago, o Bradley Cooper adaptou a vida da Lady Gaga ao Nasce Uma Estrela? Fez uma fusão das duas coisas? É mais ou menos isso, né? Primeiro, eu achei surpreendente a estreia dele como diretor. Eu, sinceramente, não esperava um filme dirigido com tanta segurança por ele. É o primeiro filme dele como diretor mesmo. Ele não fez nenhum curta, não fez nenhum comercial de TV, não fez nenhum videoclipe. Na verdade, ele gravou o videoclipe do filme, o Shallow, né? A música que ele canta com a Lady Gaga. A primeira música que eles cantam juntos. Então, pra mim, é uma surpresa. O Bradley Cooper, ele já trabalhou com David O. Russell no Lado Bom da Vida, Trapaça, já trabalhou com Clint Eastwood no Sniper Americano, já trabalhou com Todd Phillips no Se Beber Não Case. Eu acho que o filme tem um pouquinhozinho de cada um desses diretores ali no estilo dele. Ele absorveu as experiências. Ele foi indicado ao Oscar já 3 vezes, por O Lado Bom da Vida, por Trapaça e por Sniper Americano. Não ganhou nada ainda, mas ele ainda era um pouco... visto na indústria como aquele ator de comédias e que estava tentando ser reconhecido como um ator sério. Acho que esse salto que ele deu no Nasce Uma Estrela é surpreendente para todo mundo, talvez até para ele, não sei. Eu acho que ele tá bem como diretor e como ator. Sim, também acho. Acho que talvez seja a melhor atuação que eu tenha visto dele. Eu não consigo me lembrar de uma que esteja tão boa. Eu acho que o quão ele tá surpreendendo todo mundo com a direção segura e com a interpretação talvez o que mais não se podia esperar do filme, né? Pois é, eu acho que o grande mérito dele, mais como diretor do que como ator. Eu gosto da atuação dele, mas o que me surpreende mais no filme é a atuação dele como diretor. Porque eu acho que ele consegue dar um tom de autenticidade ao que ele está fazendo, que é muito difícil de conseguir para qualquer diretor. Ele pegou um clichê. O Nasce Uma Estrela virou um clichê. É óbvio. Você assiste ao filme e você consegue imaginar para onde ele está indo, porque é uma história que já foi contada tantas vezes. Você sabe o que vai acontecer. E ele consegue tornar aquele universo muito autêntico mesmo. Eu achei a primeira hora do filme, especificamente, eu achei ótima. Como ele constrói aquelas relações, como ele torna a história de amor muito crível mesmo. Parece que ele leva para o filme até uma certa ingenuidade na maneira de fazer, como se ninguém tivesse contado aquela história que todo mundo já contou, né, do roqueiro de sucesso, decadente, que se encanta por uma mulher que vem do nada e que é uma garçonete, mas que canta muito bem, e daquele encontro nasce uma história de amor. Ele filma aquilo de um jeito que é certeiro. É muito difícil filmar desse jeito. E, para mim, a opção acertada que ele toma é tornar aquela história muito compacta no tempo. Ele narra toda a primeira hora do filme, se passa praticamente numa noite. É o encontro deles, eles primeiro se conhecem, vão para um bar, depois conversam no estacionamento, vira a noite, tem um segundo encontro e eles cantam juntos no show. Essa primeira parte do filme, que dura mais ou menos uma hora, é muito compacta e transmite essa sensação de entusiasmo, de um amor à primeira vista mesmo, que tem no filme. Eu acho que isso ele faz muito bem. É muito difícil fazer, poucos diretores conseguem e o cara conseguiu da primeira vez. Então, nisso, eu achei incrível o filme. Até porque ele consegue criar no jeito dos diálogos, na troca dos olhares, não sei, acho que é aquela coisa que o romance, quando surge verdadeiro na tela, né? E a Lady Gaga é uma mocinha não óbvia, né? Assim, todo assim, não só pela figura mais exótica dela, mas a gente, sei lá, eu pelo menos no começo você chega lembrando que você tá lá vendo a Lady Gaga, mas depois de um momento você se esquece um pouco, no sentido de que ela não é a mocinha óbvia, né? Ela não é a Emma Stone no La La Land, assim, né? É diferente, né? Ela tem uma postura...
pelo menos ela me traz como artista uma postura mais forte, mais dominante. E ali, então ela tá, sei lá, muito diferente pra mim. Não, e não sei, o jeito que ela é garçonete, que ela se relaciona quando ela vai cantar, em casa, com aquele monte de amigos do pai, vai criando uma personagem meio, sei lá, de carne e osso, e não essa coisa como a Cris falou, da menininha perfeitinha. Da típica americana, do conto de loirinha, fadas, que né? do conto de fadas, que seria uma escolha óbvia, vamos dizer assim. É um conto de fadas às avessas, pela Lady Gaga ser o que ela se vende e pelo que depois a parte dramática que tem da questão do declínio do outro personagem. Então ela muitas avessas. Ela provou que é uma boa atriz. Eu acho que é uma boa atuação que ela faz. Mas é aquela coisa, ela tá fazendo muito da vida dela, né? Talvez então, facilite, eu acho que é uma vantagem pro filme, pro Bradley Cooper, o fato de que a Lady Gaga tenha toda essa história que tá na personagem, que ela tenha também na carreira dela, na persona que ela construiu como artista pop. E isso agrega muito ao personagem, ao filme. É muito interessante você acompanhar a Lady Gaga meio que se expondo na personagem, né? Mas o que a Cris falou, eu concordo. É uma heroína com um viés mais humanizado. A primeira cena que aparece, ela tá super irritada no banheiro e ela fala: homens, odeio homens, sabe? Então já é um tom mais moderno para essa heroína. E depois ela vai se apresentar num show de drag queens. E ela depois reclama que sempre criticam o nariz dela, falando que o nariz é muito grande. Essa piada do nariz volta no filme todo. Vira uma marca do filme. Né? O que eu vejo é que muitas vezes o cinema americano, principalmente o cinema independente, ele tenta partir de um universo muito diferente, muito original, muito ligado a minorias e que o público não conhece, para construir uma narrativa. O que eu vejo no Bradley Cooper é que ele vê a força e a autenticidade no clichê. Eu acho que é um filme muito comum mesmo, muito já visto, um melodrama típico, mas que ele consegue trazer uma força, uma vibração para esse gênero que poucos diretores conseguem. Acho que o mérito do filme é esse. Eu acho que a diferença é você ter uma história clichê e como você conta essa história. O jeito que ele conta a história vai fugindo do óbvio. E como ele usa a câmera, como ele usa as coisas, então tem aquela coisa de os dois estão conversando e a câmera, ou mesmo cantando, a câmera tá ali flutuando entre o rosto e a nuca deles, trazendo uma certa proximidade, como se você estivesse ali quase no cangote do casal ali. As imagens dos conversando. shows também não são uma captação mais óbvia, né? São muito do palco, mostra um pouco do público, mas sem ser aquela grandiosidade, sei lá, fora do tom. Eu não sei, eu gosto mas também da captação. O foco é o shows. palco e eles, e não o público, né? E não o show especificamente, assim, a relação deles com o microfone quase ali, né? Quer dizer, ele o Bradley Cooper vai num caminho que eu vejo como não óbvio, como escapando do normal, né? O jeito de filmar, as conversas, eu acho que é tudo um pouco diferente. O que já tava no trailer, eu quando tinha visto o trailer, já tinha falado, nossa, tô achando diferente. E quando eu vi o filme, não, realmente, é a confirmação do que eu tava esperando, assim, do algo que fuja completamente do óbvio. Eu tenho várias ressalvas ao filme que eu vou falar daqui a pouco, mas eu queria primeiro falar sobre o que eu acho muito bom nele. Até pra não deixar isso em segundo plano, porque eu acho muito chato às vezes quando a gente se apega ao que a gente não gostou e só despreza o que é bom. E eu acho que o Bradley Cooper consegue coisas que são muito raras e difíceis mesmo de se conseguir num filme, principalmente num filme de entretenimento como é o Nasce uma Estrela. É um filme de um grande estúdio, da Warner, uma aposta desse ano. Não é um filme indie, mas ele traz essa carga de autenticidade que muitas vezes a gente vê mais nos filmes indie do que nos filmes de grandes estúdios. Acho que ele consegue também, nessa primeira parte do filme, pela maneira como ele constrói o universo musical do personagem principal, do personagem que ele interpreta. É muito autêntico porque ele se juntou, ele conseguiu fazer parcerias com músicos que são muito importantes nesse ramo do country rock, né, que é o estilo do personagem principal. Uma das músicas que ele canta, que é o Maybe It's Time, que canta várias vezes, ela foi composta pelo Jason Isbell, que é um nome muito importante no country rock. Ele participou da banda Drive-By Truckers e tem uma carreira solo que eu acompanho já há muito tempo. Eu acho ele excelente mesmo. Então, e ele é muito importante. Ele teve uma consultoria do filho do Willie Nelson, do Lucas Nelson. Então, todo esse trecho do filme que tem a ver com country rock, ele é autêntico e transmite essa autenticidade. É verdadeiro mesmo. E é interessante para quem conhece o gênero. Quem conhece o gênero não vai se sentir ofendido assistindo essa parte do filme.
E aí eu acho que ele não consegue isso quando o filme faz a transição pro mundo pop. Porque aí, quando faz a transição pro mundo pop, o filme descamba quase numa paródia superficial do que seria o mundo pop. E nisso ele me decepciona muito, musicalmente. E me decepciona o fato de ter a Lady Gaga fazendo isso, porque ela é uma representante muito importante do mundo pop. Ela foi um dos grandes nomes desse período dos anos 2000 pra cá. E no filme me parece que ela tá fazendo uma versão muito superficial desse universo, sem se aprofundar muito nele. Então, quando o filme vai pro mundo pop na segunda metade, aí ele não tem compositores muito interessantes, não tem envolvimento com produtores que sejam criativos na área e acaba fazendo... Mas não é bem de propósito Eu isso? achei, mas eu achei muito superficial. Uma das coisas que eu acho que é importante, e é uma coisa tipo que eu vejo quase autoral do Bradley Cooper no filme, é criticar a indústria pop. Ele tá querendo dizer que uma cantora com aquela voz que começou ali, surgiu no country rock, cantando o que gosta, e quando foi virar estrela, o estúdio deu um banho de loja não só com roupas, mas com tudo, pasteurizando ela para colocar dentro de um universo onde vende mais dinheiro. Então por isso que tudo é mais pobre, né? A criatividade é mais pobre, tem a coisa das dançarinas, quer dizer, querendo dizer que ela tá num universo que não é exatamente dela, e que pro filme isso acaba sendo muito importante, porque no filme, por exemplo, do anterior, que é do rock, a rivalidade entre tipo, quase a inveja do cantor para com a Barbra Streisand era uma coisa forte, que causava choque entre eles. E nesse filme não tem isso, pelo contrário. Ele vai aceitando o quanto ela tá mudando, mas o filme sempre tem uma visão pejorativa disso, né? E inclusive não... É o que você tá falando, não tem o mesmo investimento nas qualidades do pop do que tem no country rock por conta disso. Eu acho que é uma escolha do filme, que pode ser má vista, normal, mas eu acho que é bem proposital, é quase maquiavélico. Eu vi, é verdade. Tanto que o personagem do produtor é um vilão, né? Totalmente, totalmente. Ele às vezes parece um androide, né? O ator que interpreta parece um ser que veio de um Exterminador do Futuro, que chegou pra acabar com a carreira da Lady Gaga. Então, a minha decepção é porque, como a gente associa uma coisa com a outra, a personagem da Lady Gaga traz muito da carreira dela e da vida dela. Pra mim é chato ver como ela não conseguiu levar a profundidade do pop pro filme, porque isso teria dado uma complexidade pro filme que ele não tem na segunda parte, eu acho. Na primeira eu acho que tem, porque o Bradley Cooper, ele gosta desse universo, tá claro que ele gosta, e conhece as pessoas certas dão uma densidade pro filme, que o filme tem, e aquilo emociona. Eu achei a cena a primeira cena dos dois no palco cantando, pra mim é uma das cenas do ano. Aquilo é arrepiante mesmo. Arrepiante. Eu fiquei impressionado. Casou tudo perfeitamente, a música tem um impacto, a cena é muito bem As filmada. reações dela. Tudo é um clímax antecipado do filme, né? Mas essa transformação da personagem numa estrela pop, a gente naturalmente vê como um espelho da trajetória da Lady Gaga. E a trajetória da Lady Gaga foi muito mais complexa, porque ela soube dar uma densidade ao que ela fez no mundo pop. Ela tomou o controle da carreira dela de uma maneira que a personagem do filme não toma. E a gente fica se perguntando toda hora, pelo menos eu me perguntei, por que ela não tá tomando? Ela tá gostando disso que ela tá fazendo, do rumo da carreira? Ela foi por causa do dinheiro? Ela abandonou tudo que ela queria pra cantar uma música sobre o bumbum dela? Enfim, o filme, ele dá uma guinada tão superficial pro mundo pop que me deixa uma série de questionamentos sobre a própria personagem, entendeu? E o que você falou, Michel, eu acho bem interessante, porque eu acho muito mais curioso essa questão da rivalidade que se cria entre eles, porque são dois artistas da mesma área, são dois artistas da música, enquanto um vai ficando decadente, a outra vai ficando popular. Esse ponto eu acho tão forte no filme, e eu acho que o filme ignora totalmente, porque ele quer falar sobre o vício do personagem. Sem dúvida. É um caminho que o filme decide tomar, mas que me frustrou também. Outro ponto do filme que me frustrou. E eu acho que quando ele vai pro melodrama de cabeça mesmo, na segunda parte, aí eu vejo a fragilidade do Bradley Cooper como diretor. Aí eu vi um diretor iniciante, porque se a primeira parte era muito compacta e ele conseguia fazer todas essas transições de um jeito muito tocante, muito verdadeiro, muito autêntico, na segunda parte, pra mim, tudo que era frágil ali na trama aparece e transborda, e aí eu não consigo comprar muitas das coisas. Principalmente no final do filme. Acho que o final do filme algo super truncado ali, eu não consegui comprar. A sequência final é
assim, descamba pro que o filme não precisava fazer de jeito nenhum. Cris, e o que você achou disso tudo que a gente comentou agora? Eu queria trazer uma outra coisa que eu achei curiosa, que eu li essa semana, que o estúdio decidiu que o filme não vai concorrer, que ele gostaria que o filme não concorresse na categoria comédia musical. E que tava todo mundo achando que assim, no Globo de Ouro, que é assim, golaço do Globo de Ouro é dar tudo pro Bradley Cooper, pela Lady Gaga e pro Nasce uma Estrela nessa categoria. E aí eles estão pedindo para que seja incluída na categoria de drama. Mas por que seria isso? Acho que é uma grande confiança do estúdio mesmo, né? De achar que dá para dar um passo maior. Por outro lado, tem gente que acha que isso pode tirar um prêmio que era quase certeiro da Lady Gaga. Numa categoria de melhor atriz comédia musical, não teria como. Parece que acho que a Hollywood Press Association tem direito de dizer se acha que é isso mesmo ou não e escolher. Não, né? Na verdade, vai ser para esse lado pro outro. Então ainda não ficou definido, mas assim, vê como a aposta é grande do estúdio. Parece que o Bohemian Rhapsody, a biografia do Freddie Mercury do Queen, também estaria com vontade de ir para a categoria drama, o que eu acho ainda mais ousado, porque esse aí acho que realmente... Não promete muita coisa, Não promete muita coisa. Mas, Cris, o que você acha? Porque quando eu fiquei sabendo dessa polêmica também, depois que eu vi o filme eu pensei, é drama. Mas eu fiquei impressionada com Eu também acho que é drama, Eu acho que assim, com a confiança do estúdio e talvez por causa dessa repercussão grande, vendo essas salas lotadas e tal, eles estão achando que eles têm chance mesmo. Não ficar na categoria de comédia musical é você conseguir fugir, se não me engano, da Favorita, da Mary Poppins e do Podre de Rico. Mas mesmo assim, eu acho que eles facilmente teriam chance de ganhar desses, e acho que na categoria de drama vão encontrar com pedreira maior. Mas acho que eles querem espelhar realmente o filme como um filme sério. Querem vender como um filme sério. Contra os grandes concorrentes do ano, para provar que Nasce uma Estrela é um dos contenders do ano e vai disputar o Oscar. Exato, eu acho que eles vão querer colocar o Bradley Cooper pra disputar diretor, assim, de verdade, no Oscar. Estão apostando ele como ator, como diretor. Eu vejo dessa forma. Sim, com certeza. Que é pra brigar realmente, não é pra jogar Série B, digamos assim. Eu ouvindo um podcast da Variety, recentemente, eles falam que hoje o Nasce uma Estrela é o favorito ao Oscar, mas eles também veem isso como uma falta de concorrentes ao Nasce uma Estrela. Porque o Roma, que eu ainda acho que vai ganhar, eles estão vendo como um filme muito pequeno, muito de nicho e que tem essa carga ainda de ser uma produção da Netflix, que isso vai dificultar a vitória. Pesar. O Primeiro Homem, que é o filme do Damien Chazelle, do La La Land, ele não teve toda essa repercussão positiva que estavam imaginando que teria. Ele deve concorrer, mas muita gente acha que não tem chance de ganhar. E aí você fica sem um concorrente pro Nasce uma Estrela. O Nasce uma Estrela virou o filme, por enquanto. É o filme que tem um ator e uma atriz de nome, né, de repercussão, populares. Então, acho que eles estão querendo dar essa carinha de drama mais sério pro filme, não de musical, né? E depois de 2-3 anos de cinema independente ganhando o Oscar, vem um filme com um ator que já ganhou, que já foi indicado 3 vezes pro Oscar, é queridinho, faz um filme acima do que se esperava, com uma história já tão Hollywood, digamos assim, né? Com todos os seus elementos. Tem tudo a ver a academia abraçar esse filme tal, como um dos possíveis premiáveis do ano, né? Tem. Mas isso ainda tá muito em muito questão. Cedo, tá né? muito cedo. Porque as apostas de agora. É um sucesso nos Estados Unidos, um sucesso de crítica também, o Nasce uma Estrela, só que já começou a fase em que muitos críticos estão apontando problemas no filme. Já começou. E muito antes da temporada do Oscar. Não teve grandes destaques. Ele competiu em Veneza e passou... E nos Estados Unidos os críticos já começam a apontar pontos negativos no filme. Por exemplo, saiu um artigo da Vice, o site Vice, dizendo por que o Nasce uma Estrela é um filme muito ruim. Então já tem gente criticando muito o filme. E o ponto fraco mesmo é a segunda parte do filme. Ninguém critica a primeira parte. A primeira parte é uma unanimidade, mas a segunda parte está sendo muito criticada. Tem gente que acha que a segunda parte tá demais pro Bradley Cooper, que é o diretor, e que ele focou demais. Ele, digamos assim, como o filme Nasce uma Estrela, deveria ser o foco na atriz. Ela fica Continua superficial. Sendo, mas ele acaba assumindo muita protagonismo na segunda parte. E ela fica muito superficial, a personagem. Nisso eu acho. Porque o que eu vejo no filme é que ele segue à risca uma regrinha clichê da publicidade, que é ganhe o seu público com 15 minutos e depois você nunca mais vai perdê-lo. Até o fim do filme você não vai perdê-lo, se você ganhá-lo com 15 minutos. Ele ganha na primeira hora inteira. Então é muito difícil você perder
esse público que foi conquistado com 1 hora de filme. É 1 hora boa, é sólido ali, ele conseguiu. Mas depois, quando você começa a refletir sobre as escolhas que ele tomou, sobre algumas cenas que tem no filme, nessa segunda parte principalmente, aí você começa a colocar em xeque as opções do Bradley Cooper. E muita gente está fazendo isso já, com muita antecedência. Isso geralmente acontece na temporada do Oscar, muita gente já está fazendo isso. Então há essa dúvida de que se o filme vai sobreviver ao Oscar ou não, mas hoje é o único filme que parece ter essa força toda para competir. Sobre a atuação do Bradley Cooper, vocês falaram que gostaram. Agora acho que é bom falar um pouco mais. Eu vi uma atuação muito pensando no Oscar também. Eu não sei se não tem um lado sei, negativo. as atuações dele me incomodam tanto nos filmes do David O. Russell que eu gostei dessa. Eu acho que tem um pouco da referência que eu tenho dele, assim. Eu gosto dele no American Sniper lá, no American Sniper do Clint Eastwood também. Mas eu achei que nessa ele tá bem. Ele me parece um personagem tão entorpecido, assim, e me vende muito bem isso. Ele realmente parece que ele tá bêbado na segunda parte do filme. Aliás, no filme todo. Eu não sei, eu com acho aquela que cara de bonachão, tem tudo olho a ver vermelho. com expectativa, né? Porque é aquilo que eu falei no começo, quando me falaram um filme do Bradley Cooper com a Lady Gaga, eu falei, meu Deus do céu, que manicômio que deve ser isso aí. E não sei, eu tenho cenas pontuais que me incomodam, por exemplo, que o Thiago tava falando. A cena que me incomoda profundamente, que me tira do tom que eu acho que o filme tava. Ó, spoiler, né? É a cena do Grammy. Eu também, Cris. Ah. Eu achei muito ruim. Olha só. Muito ruim, muito. Me tirou do clima total. Falei, gente. Eu consigo ver esse filme, analisar esse filme com 3 ou 4 cenas. 4 cenas, vamos lá. A primeira é o primeiro encontro do Bradley Cooper com a Lady Gaga no palco. Eu vou tentar só fazer referências gerais à cena pra não dar spoiler, tá? Ótimo. O primeiro encontro deles no palco, eu achei incrível essa cena, achei das cenas do ano. Eu Também colocaria, se eu acho, fizesse uma lista de cenas do ano, eu colocaria essa. Depois a cena do Saturday Night Live, que eu acho um erro, porque aí eu acho que superficializou tudo, a personagem virou uma bobagem. Eu nem consigo entender por que ela fez aquilo, porque ela escolheu cantar aquela música, eu acho muito ruim. A cena do Grammy, eu acho que vai para um exagero que, por o um filme lado... inteiro não tem. por um lado... O que me incomoda é isso. O filme inteiro não é daquele tom. Mas por um lado eu achei interessante o Bradley Cooper ser um diretor que se joga no exagero e vai às últimas consequências, tipo, baixou o John Cassavetes ali no Bradley Cooper, mas eu acho que foi muito... Mas eu acho que virou é uma quase cena ficção científica pra ali. tentar justificar o que vai acontecer no final. Sim, mas não né, vou falar um jeito um pouquinho grosseiro, eu também achei mas isso tudo demais, bem, tá? eu acho que foge do tom. Eu acho que se não chegasse nesse tom a cena, eu também acho ela exagerada. Mas talvez não tivesse como justificar o que vem a seguir. Verdade. E uma última cena que eu não vou dizer o que é, mas que tem uma casa que ele usa um recurso de iluminar a cena com várias cores diferentes, que é como se ele baixou o Scorsese nele, que aí eu acho que é o Bradley Cooper dando um passo muito maior que a perna que ele tem. Pronto, são analisando o filme em 4 cenas. Muito bem, o Thiago acabou de resumir bem as cenas, não tem nem como discutir essas cenas aqui, até porque para evitar... Mas voltando, Cris, a do Grammy realmente. Eu acho meio lamentável. Mas não, eu também acho lamentável, eu entendo o porquê ele chegou até onde ele chegou, mas também acho que ele... Que dava pra fazer com uma situação um pouco menor, né? Exatamente. E o que você acharam dos coadjuvantes? Acho que tem uns destaques ali. Eu gosto a relação do pai com a filha e com o Bradley Cooper, eu acho que tem uma cena ou outra interessante. Agora, a relação dos irmãos é muito forte, né? Aquela coisa que o filme não entrega em detalhes o que tá acontecendo, o que tem ali no passado, mas só trazendo um highlight aqui, outro ali, e constrói uma relação de altos e baixos entre os irmãos, né? De respeito e de rivalidade, várias coisas ali embutidas que eu acho curioso. E um ator já bem conhecido, né? Desse tipo de cinema meio, não vou dizer que, sei lá, meio country, digamos assim, do mundo de faroeste, que não é faroeste, mas assim... Eu acho que ele compõe bem. Na primeira parte, todas essas relações estão tão bem feitas, a família, os bastidores do show também, né? Quando ele vai pro hotel e tem sempre um assistente ali que tá pronto para cuidar dele, quando ele tá reunido com a equipe, esperando o show começar e ouvindo hip hop, ele pega em detalhes que são muito verdadeiros, né? Parecem autênticos mesmo. Eu acho que ele constrói tudo muito bem na primeira parte.
Outra última coisa que eu queria considerar, eu achei curioso essa criação desse personagem dele, tão amável, porque normalmente a gente está acostumado a ver estrelas do rock que quebram tudo, saem, sabe, destruindo hotel, e ele vai se rendendo ao vício e mesmo assim sendo amável, por mais que tenha coisas que incomode ele na vida, na relação, briga, mas assim, nunca é uma coisa assim, meio espalhafatosa, sabe? Eu achei que ele vai sendo um personagem que acaba sendo mais... Os sentimentos vão ficando mais introvertidos, vão ficando mais dentro dele e talvez representados dentro dos consumos de álcool e drogas. Eu achei curioso essa construção diferente do padrão também. Sim, eu acho que deu pra ver que o Bradley Cooper comprou muito o personagem, ele foi muito fundo ali no personagem, ele deve ter se identificado muito, ele também tem uma história de vício em bebida, né, o próprio Bradley Cooper, então você nota uma verdade ali. Nessa segunda parte eu só não consegui ver muito, eu queria ter visto mais essa relação deles, do casal, quando ela começa a fazer sucesso e ele não. O filme vai passando muito rapidamente de um ponto para outro. Escapa um pouco ali, também acho. E aí eu acho que daria uma densidade maior ao que tem. Para mim foi um pouco decepcionante, porque eu acho que ele acerta tanto no início que quando termina aquela cena dos dois juntos, eu falei, gente, o cara fez um filmaço, né? Não consigo acreditar no que eu tô vendo. Né? Porque, e pro público, eu vi a reação do público no cinema, as pessoas queriam aplaudir o filme e já estavam totalmente entregues ao que tá na tela. Muito, muito bonito ver isso. Eu acho a primeira música, o encontro no supermercado e o encontro dele com um amigo negro. Eu acho tão boas essas 3 cenas de diálogos. Diálogo não, o outro é uma música, mas assim, eu acho tão muito bem construídas que talvez até o que tem de frágil no filme acaba sendo camuflado um pouco na minha visão. De tanto que eu gosto dessas cenas. Eu acho que o filme consegue provocar isso, amenizar o que ele tem de fraco. Até cenas que eu acho que são obviamente fracas, como essa que a gente comentou do Grammy, porque destoam totalmente do filme. Mas ele ameniza porque ele já te ganhou muito. É isso, já te ganhou. Na primeira metade. Você já tá muito entregue ao que vai acontecer. Eu vi muita gente chorando, as pessoas... É um filme que... É um cinema populista de qualidade, eu acho, que consegue ganhar o público rapidamente mesmo. Muito bom. Só pra quem gosta de easter eggs, vale comentar que o Bradley Cooper colocou pequenas homenagens às três versões anteriores nos filmes. Então tem a questão no começo do filme da sobrancelha fininha, é uma menção ao primeiro filme. A cena do bolo é uma menção ao segundo filme, e a cena da banheira é uma menção ao terceiro filme. Então que legal. Ele, de maneira discreta, só pra quem viu os filmes ou conhece, que senão tanto faz, não fica uma coisa muito óbvia. Eu achei curioso ter essas coisas. E eu acho bom também lembrar que o Bradley Cooper, ele escreveu algumas músicas do filme, ele canta, as cenas musicais são gravadas ao vivo. Isso é muito legal. Ele fez shows, né? Pra poder ser gravado no Coachella e no Glastonbury. Isso dá uma autenticidade grande, né? Que você vê o cara interpretando. E como ele filma os shows, isso a Cris mencionou, é raro muito você legal, ver, né? Um filme que realmente tem um público grande, vibrando enquanto os personagens estão se apresentando. Isso ele faz, é perfeito como ele filma os shows. Ele participou do roteiro do filme também. E o que é curioso é que o roteiro é co-escrito pelo Eric Roth, que escreveu Forrest Gump e Benjamin Button. e pelo Will Ferrell, que fez Um Homem de Sorte. Então são roteiristas aí que... acho que a Warner, né? Acho que a Warner buscou roteiristas com essa facilidade de lidar com melodrama, com histórias um pouco mais... personagens que têm esse arco mais dramático, talvez. Porque o roteirista do Forrest Gump é curioso, ele tá aqui de volta. É bem curioso mesmo. Vamos pro Metavaranda? Vamos chamar o Chico antes do Metavaranda? Bem lembrado, sim, a gente quer saber o que o Chico... Só de Chico Firman. E eu vi o comentário que ele deixou no Letterboxd, que ele compara um filme com outro, as versões, e ele diz que todas têm esse problema da segunda parte não ser tão boa. Vamos ouvir o Chico. Chico, o que você achou de Nasce uma Estrela? Boa noite, varandeiros. Boa noite, Cris Lume. Boa noite, Michel Simões. Boa noite, Thiago Faria. Tô dando boa noite, mas não sei se é boa noite, porque na verdade as pessoas não começam a ouvir de dia, então é bom dia. Mas, enfim, eu não tô
no Brasil esses dias, mas sou escravizado por esse Cinema na Varanda, não tem jeito. Tô aqui para gravar o Cinema na Varanda, para dar minha opinião sobre Nasce uma Estrela, para falar umas coisinhas mais. Enfim, brincadeira, né? Eu adoro gravar esse programa, adoro participar com os meus amigos desse programa, e é sempre um prazer gravar, mesmo quando eu tô de férias, viajando. Então, Nasce uma Estrela, vamos lá. Eu me surpreendi com o filme do Bradley Cooper, principalmente por ser um filme de estreia, né? Primeiro filme dele como diretor. E, segundamente, por ser uma nova versão do Nasce uma Estrela, que é uma história muito clássica e que, sei lá, guarda muitos clichês, muitos lugares comuns, né, dessa coisa da busca pela fama e tal. Mas eu me surpreendi por ser um filme low profile, por não ser um filme grandioso como as outras versões são. Eu não sei se seria o certo dizer, porque realmente eu vi todas as versões em épocas diferentes, mas o filme do Bradley Cooper eu acho que foi a versão que eu mais gostei de todas. Por quê? Porque eu acho que ele faz de uma maneira muito simples, muito pé no chão, e ao mesmo tempo ele não abre mão de tentar falar sobre essa coisa do sonho americano, de fracasso, de sucesso, essa obsessão que o americano tem por fracasso e sucesso. Eu acho que ele faz isso muito bem. Ele consegue, principalmente na primeira hora do filme, dar entrar muito nessa vibe que existe muito nos Estados Unidos, né, de sei lá, procurar o sucesso, procurar a fama, o auge. Eu acho que isso ele consegue contextualizar muito bem. Depois eu acho que o filme fica um pouco mais genérico. Não sei se genérico é a palavra, porque eu acho que ele continua bom, mas eu acho que ele fica um pouco menos interessante, porque no começo ele é realmente um filme adorável, um filme que você se envolve, um filme que você se interessa pelos personagens, apesar de ser tudo muito simples, né, como eu falei antes. E nessa segunda parte não, acho que já como tem a questão da decadência ali envolvida, eu acho que tem sei lá, perde um pouco o impacto. Mas eu acho que ele faz essa conversão de uma maneira bem legal, interessante também. Para mim, apesar da Lady Gaga ser o grande foco de sempre, por ser Lady Gaga e por o Nasce uma Estrela ser tradicionalmente um filme sobre a mulher, né? Janet Gaynor, depois a Judy Garland, depois a Barbra Streisand. Eu acho que esse filme ele vira o jogo muito bem, porque assim, o Bradley Cooper ele se arrisca, né? Ele pega a Lady Gaga, que é tipo assim uma das cantoras mais famosas e mais, sei lá, importantes do momento. E aí ele traz a Lady Gaga pro filme, que traz coisas dela, né? Porque você vê, por exemplo, aquela boate gay no começo, imagino que tenha sido uma coisa dela. A música pop, muito pop, depois de algum tempo. Imagino que também tem um pouco de ser coisa dela. Tudo tô especulando, tá? Mas ao mesmo tempo ele faz um filme sobre sei lá, uma estrela do folk, confusa, em transição, buscando um sentido na vida. Ele interpreta o papel e eu acho que ele interpreta muito bem. Eu acho que ele está excelente como ator, nunca esteve tão bem como ator. Eu acho ele um bom ator, um ator correto, ele tem coisas boas. Mas pra mim, eu nunca vi ele tão bem no filme. Achei que ele foi incrível no filme, foi incrível. E
E a Lady Gaga eu acho legal, acho boa essa conversão para atriz, né, que ela faz, mas para mim não é ela que brilha. Inclusive eu acho que o próprio roteiro ele privilegia o personagem do Bradley Cooper. Enfim, e aí você vê que também tem uma certa generosidade da Lady Gaga, que é a estrela do momento, de deixar que o outro brilhe. Eu gosto muito da trilha sonora, principalmente das canções mais folk, das canções que Bradley Cooper canta, às vezes com a Lady Gaga, às vezes sozinho. Não sou muito fã de quando a Lady Gaga entra nas canções. Acho que ela leva para um lado um pouco mais plastificado das coisas, e as músicas que são muito boas, assim, eu acho muito boas as músicas, quando elas funcionam muito com o Bradley Cooper, e depois eu acho que elas diminuem um pouco com a Lady Gaga. Mas enfim, é um filme que eu acho que ele me superou muito as minhas expectativas. Eu achei que ele dirige muito bem, que ele sai do foco muitas vezes, mas para dar mais contexto à situação, eu acho que ele consegue administrar muito bem as coisas. Gostei realmente do filme, achei um filme bom. Tem boas chances pro Oscar, viu? Vamos ver o que vai acontecer, porque dos 3 filmes que estão sendo mais cotados pro Oscar, que são ele, O Primeiro Homem, que eu também vi esses dias, mas depois a gente fala sobre ele, e o Roma, que é um filme, teoricamente, um filme mais gostado, vamos dizer assim, pela crítica, mas é um filme do Netflix, em preto e branco, e numa língua estrangeira, né, que é falado em espanhol. Eu tô achando que Lady Gaga é ótima, que o Nasce uma Estrela pode ganhar o Oscar de melhor filme, viu? Acho que tem no mínimo umas 10 indicações ali certeiras. Vamos ver como é que se comporta. Meu meta-varanda pra ele é 7. Então, depois que o Chico concordou com a gente em alguns pontos, outro trazendo coisas que ele não gostou, quais as notas de meta-varanda? Cris Lume, você? 6,5. Thiago Faria, vou dar nota 7. E você? Eu daria nota 8 para a primeira parte, nota 4 para a segunda. Eu vou ficar em 6,5 também com a Cris. 6,5. Com isso, ele ficou com 68 no meta-varanda. Olha, tá muito bem. Então, está muito bem posicionado. Vamos partir então para as recomendações agora? Cris, começa com você. O que você tem para recomendar? Bom, eu não estava aqui no finalzinho da última gravação, né? Então, vocês falaram um pouco da coletiva da mostra. Palpites pra mostra, assim, do que vale a pena ver e tal. Eu tenho já contei aqui que tenho várias fases de fazer programação da mostra, né? A primeira são aqueles que todo mundo quer ver, que tá todo mundo falando, tal, Roma, que, enfim, não vai dar pra ver e tal, a favorita, lá. E aí depois eu começo a olhar os títulos. Eu tô nessa fase, porque a Cris tem é super curioso, ela quer ver os filmes pelos títulos, né, algumas vezes, é muito curioso. E aí eu vou chegar naquela terceira fase, depois que sair aquele maravilhoso caderninho da Folha, que é aí ver os filmes pelas sinopses, né? Mas vamos lá pra ver os títulos. Eu já vi pelo menos 3 documentários que eu fiquei bem interessada. Um é Westwood, Punk, Ícone e Ativista, que é um documentário sobre a Vivienne Westwood, que é que é a grande estilista do punk, foi estilista do Sex Pistols, enfim. John McEnroe no Império da Perfeição, que é um filme que, pelo que eu já li, se passa numa final de um campeonato de 1984 dele com Ivan Lendl, enfim. Também quero ver. E um que eu achei mais curioso é O Homem que Roubou o Banksy, que eu acho que está na crista da onda depois da arte que ele aprontou aí na semana passada de pegaram uma obra dele, botaram a leilão e ele simplesmente tinha escondido uma daquelas maquininhas triturador de papel, então ele simplesmente triturou a obra de arte dele assim que ela foi arrematada por quase 1 milhão de libras. E esse documentário fala sobre uma obra de arte que ele fez lá, né, um grafite que ele fez no Oriente Médio e que foi roubado, que é uma das coisas que mais acontece com as obras do Banksy, é as pessoas arrancarem muro de pub para botarem debaixo do braço e tentarem remeter a leilão e tal. E esse documentário, pelo que eu vi, é sobre isso. Então eu já fiquei curiosa para ver esses 3 filmes e vamos ver o que mais vai surgindo aí de oportunidade.
Michel, Muito lembrando que a mostra começa nessa semana. Quinta-feira, dia 18 de outubro. Quinta-feira agora fica 2 semanas Vai até dia rolando aqui em 31, São se eu Paulo. não me engano, além da repescagem. Pois é, vai até o fim de semana das eleições, do Isso. segundo turno. Vai pra além das eleições, né? Na semana passada a gente já recomendou vários filmes, o Chico falou, eu falei sobre o do Koreeda, que eu gostei muito, que a gente já viu, e o Michel já tem a listinha dele, da programação. Eu já tenho a minha programação já Se vocês pronta. quiserem saber, mandem e-mails pro Michel, Que absurdo. que ele envia pra vocês, aí vocês podem encontrar o Michel na mostra. Olha só. E fora os documentários, tem a famigerada exibição em 4K do Central do Brasil, com todo o elenco, Fernando Montenegro, Walter Salles, que é no dia 30 de outubro. Que Cris Lume estará lá, com certeza absoluta. Eu vi uma cabine esses dias da mostra, que é um filme curioso, vai ser lançado pela Califórnia, chama Culpa. Eu acho que muita gente vai gostar, porque é um filme sobre um policial que está numa central essas de emergência, você liga 190 e fala com alguém, e o filme todo é focado nele, enquanto está correndo um sequestro, que ele atende o telefone, e ele se envolve tentando ajudar a desvendar, então o tempo inteiro é ele no telefone ouvindo os sons do policial, a sirene, a mulher que está sendo sequestrada e toda a história. Então é um suspense criado dentro só ele e a câmera ali, e a sala onde ele está, com sons e vozes só. Nunca o filme sai daquela sala. Então é um filme dinamarquês, é um filme curioso que vai atrair mais o público que gosta de filmes mais de ação, com reviravolta e tudo mais. Mas é um filme que é interessante. Fora isso, acho que agora é de trazer o Chico com as recomendações dele, porque ele tá lá no Nova York Film Festival e tá vendo um monte de filme do Oscar, um monte de filme da Mostra, um monte de filme dos principais festivais, e pode adiantar pra gente muitas dicas. Né, Chico? Pois é isso. Aqui em Nova York, eu tô aproveitando e vendo alguns filmes que passaram no New York Film Festival, que acabou nesse domingo, e alguns filmes que estão passando no circuito e que eu queria ver, que vão estar no Brasil um pouco mais pra frente, ou que não tem programação, inclusive, de estar no Brasil, e alguns são cotados pro Oscar. Então eu tentei ver o máximo que eu podia mesmo. Eu adoro fazer isso, adoro quando eu tô viajando ir no cinema e ver filmes, enfim, adoro conhecer cinemas novos e tal. Cheguei aqui em Nova York, não tinha comprado a passagem pensando nisso, mas quando eu fui checar as datas, o New York Film Festival estava acontecendo aqui durante os dias em que eu estava aqui. Ele já tinha começado, mas durante bastante tempo ele estava acontecendo. Eu cheguei a comprar alguns ingressos enquanto eu estava no Brasil ainda, e quando eu cheguei aqui eu entrei mais numas stand-by lines, né, que eles falam, que são umas filas que você tenta comprar um ingresso na hora, e terminei conseguindo assistir várias sessões, algumas, né. Assisti um filme que vai passar na mostra, então serve também de indicação para a mostra, que chama Grass, do Hong Sang-soo, nosso querido coreano, cineasta favorito, do Thiago Faria, e eu achei um filme muito, muito bom. Eu gosto bastante do Hong Sang-soo. Ele faz filmes muito parecidos, o Michel diria que ele faz o mesmo filme várias vezes, e eu acho que nesse filme novo, no Grass, ele volta, né, ao mesmo universo, que é o universo dos relacionamentos humanos, das relações de amor, das relações de amizade e tal, e também essa brincadeira que ele tem em se retratar o tempo inteiro. Ele inclusive está como ator no filme, e o Hong Sang-soo, mas nesse filme, para mim, o diferencial é que ele leva a cabo a metalinguagem. Ele não fala apenas de um cineasta, ele fala de um cineasta criando e se envolvendo, se conhecendo, sendo uma pessoa que está escrevendo o roteiro e convivendo com os personagens que ele está criando, né? Ela, no caso. E quem faz aqui Min Hee maravilhosamente.
Então Grass é um filme muito legal, passou no New York Film Festival, vai passar na mostra. São 2 filmes do Hong Sang-soo na mostra, os 2 passaram aqui também, inclusive. O outro é o Hotel by the River, eu não lembro se eles traduziram o título em português. Acho que vale muito a pena ver os 2, mas principalmente o Grass, porque esse eu vi e eu recomendo. Outro filme que eu vi aqui é um filme, esse não vai passar em canto nenhum porque ele é muito antigo e foi uma cópia restaurada. É um filme que se chama Os 4 Cavaleiros do Apocalipse. É um filme mudo dos anos 1921, de um diretor chamado Rex Ingram, e que não é um diretor tão celebrado assim, apesar de ter feito esse filme, foi um grande sucesso na época, acho que, se não me engano, foi a maior bilheteria da história na época. E o filme, até pouco tempo atrás, ele estava no top 100 ou 200, não lembro direito, do Box Office Mojo, contando todos os filmes dos Estados Unidos, né? Bilheterias americanas. E ele é um filme incrível. Ele é baseado num livro de um argentino. E ele começa na Argentina com a família, né, de fazendeiros e tal, que depois de um tempo, depois que morre o patriarca, eles emigram para a Europa. E eles são formados, né, na verdade, assim, o cara é argentino, mas as filhas dele casaram com um francês e um outro com um alemão. E eles chegam no início do século de volta para a Europa, século passado, e eles vivem o temor, né, o terror da Primeira Guerra Mundial. E é muito interessante porque em determinado momento o filme, que é um drama histórico, um filme de guerra, né? Um filme muito factual, sei lá, baseado em fatos reais, vamos dizer assim. Ele vira uma coisa meio metafísica, porque tem um personagem que lê aquilo como a chegada dos 4 Cavaleiros do Apocalipse, né? A fome, a guerra, a ganância e tal. E o filme vira muito sobre isso. Ele fica fazendo essa ponte entre o factual da guerra e essa coisa mais metafísica de fim do mundo, de fim dos tempos. Bastante, assim, com efeitos especiais muito bonitos. O filme é muito bom, é muito bem dirigido, é um grande épico. Tem o Rodolfo Valentino, né, no Brasil. É bem impressionante. Mas o que me chamou mais a atenção é que essa história sabe, essa coisa antibélica que o filme vende me lembrou muito do Brasil atual. Eu comparei muito com a situação agora de, sabe, família contra família, porque lá as famílias se dividem por causa da guerra, mas se dividem de acordo com as etnias, né, com os países. E no Brasil o que está acontecendo meio é que as famílias estão se dividindo no coração delas, sem precisar ter países envolvidos, porque o país é o mesmo. Então foi isso, foi um filme que me chamou muita atenção por causa disso. E eu acho que se vocês puderem ter a chance, se vocês tiverem a chance de assistir esse filme, vale muito a pena, porque é um filme muito forte, vamos dizer assim. Eu assisti outro filme que vai passar na mostra também, que é Imagem e Palavra, que é o filme novo do Jean-Luc Godard, que parece muito com os filmes que ele tem feito nos últimos tempos, né? Que tem quase nada de narrativa ficcional e muito mais um estudo visual de como estão os tempos agora. O nosso querido Godard o tempo inteiro usando letterings que dividem os filmes, que entram e que trazem assuntos novos. O assunto principal é tipo assim, a relação da imagem e da palavra, né? Como o próprio título brasileiro diz. Ele usa muito filme, né? Muito cinema ao longo do filme todo. No final, o filme foca mais numa questão um pouco mais árabe,
fica falando um pouco mais de questões ligadas ao mundo árabe, e aí me desprendeu um pouco, mas até então é um filme bem interessante, foi muito aplaudido no filme, no festival também. E eu vi também um filme único aqui, que foi o The Other Side of the Wind, filme do Orson Welles, o filme que ficou incompleto, né, porque ele gravou em 1976, se eu não me engano, ele terminou de gravar, e não deu certo de colocar o filme, de formatar o filme, porque tinha várias questões legais, questões de direitos e tal, e ele não conseguiu lançar esse filme. Ficou engavetado durante muito tempo, ele fez anotações de como ele queria montar o filme e deixou pra lá, morreu, né, nos anos 80 e deixou pra lá. E o Netflix, né, a Netflix nos últimos tempos, eles chegaram pra viúva e disseram assim, beleza, vamos montar esse filme. Aí a viúva do Orson Welles, que é a atriz principal do filme, achou interessantíssima a ideia e eles resolveram montar. O filme deve estrear no Netflix ainda esse ano e passou no Festival de Veneza e passou agora no New York Film Festival, e eu tive a chance de assistir no cinema. Foi uma experiência incrível, porque era numa sala gigantesca, que é a sala do Lincoln Center, a Alice Tully Hall. Uma sala gigantesca, assim, e a experiência foi incrível. É um filme que lembra muito o F for Fake, né, o Verdades e Mentiras, porque tem muito dessa coisa mockumentary. A história de um diretor, que é o John Huston, que tem o último filme dele, é um filme meio maldito, ele não está conseguindo dinheiro para lançar o filme, então ele fica exibindo o filme em algumas situações para poder arrecadar esse dinheiro. Então tem uma metalinguagem ali ligada à questão própria do Orson Welles, e ao mesmo tempo ele é uma crítica voraz assim, em relação à indústria americana. É um filme incrível, vale muito a pena ver. Assim, é um filme difícil de assistir. Ele não é muito não tem uma narrativa muito clássica, é uma coisa mais ousada, mas é um filme incrível, vale muito a pena ver. Tem muito a ver com F for Fake. Então, se você gosta de F for Fake, vai ver, porque vale a pena. Eu tive a chance de assistir também o If Beale Street Could Talk, que é o filme novo do Barry Jenkins, diretor do Moonlight. Tá cotado pro Oscar e tudo. Eu não acho que vai ganhar e nem ter muita indicação, não, porque não é um filme que tem um impacto tão grande quanto o Moonlight. É um filme que toca na questão racial, é a questão de um casal negro, né, em que o rapaz é indiciado, vai preso, na verdade, por uma acusação de estupro, e ao longo do filme vai se mostrando contextos e tal, enfim, e as coisas desde o princípio, isso fica meio claro. A mulher, a namorada, na verdade, dele, que está grávida, fica tentando provar que o namorado é inocente. A família dela ajuda ela. Existe uma cena muito boa em que as famílias, né, a dela e a dele, se confrontam, que mostra muito como funcionava, né, essa coisa da rivalidade dentro da própria comunidade negra nos Estados Unidos, né, e porque era uma família mais fancy, mais chique, mais metida besta, vamos dizer assim, e a outra é uma família mais pé no chão, mais tranquila. Então ali tem um duelo de atores muito bom, tem um texto muito bom. Mas no geral é um filme muito comportado, muito bem intencionado, é um filme bonito, bem realizado e tudo, mas não é um filme que brilha, não tem momentos especiais como Moonlight, por exemplo. É um filme sobre amor, sobre a força do amor, a força de acreditar no outro, tal, mas ele não tem tanto um interesse tão absurdo assim quanto o Moonlight tem mais, assim, mostra mais um pouco. E eu vi, por fim, o At Eternity's Gate, que é o filme novo do Julian Schnabel, o diretor do Basquiat, do Escafandro e a Borboleta. É uma biografia do Van Gogh. Me surpreendeu muito,
porque eu já vi vários filmes baseados no Van Gogh, né? Tem filme do Van Gogh do Maurice Pialat, do Vincent Minnelli, do Robert Altman. Tem até Kurosawa, né? Os Sonhos, um dos episódios é baseado no Van Gogh. Teve aquela animação do ano passado, bem fuleira. Bonita visualmente, mas assim, historinha fraquinha. E esse filme me surpreendeu. Eu fui ver porque o William Dafoe, ele teve uma indicação para o Oscar, ele teve um prêmio, ganhou o prêmio de melhor ator no Festival de Veneza. Ele está cotado para concorrer ao Oscar de melhor ator, mas eu gostei dele, eu acho ele bom, acho ele low profile, acho que ele não tá, sabe, ele não faz uma coisa meio chamativa, assim, é muito tranquila a interpretação dele, ele tenta capturar essa essência do Van Gogh, mas para mim não é ele que é a principal coisa do filme. Para mim o mais interessante é a maneira como o Julian Schnabel, que é um pintor, né, que é um artista plástico, conseguiu chegar para, sei lá, para dar forma ao filme e para materializar, tipo, os demônios do Van Gogh. Então ele faz uma fotografia, né? Ele comanda uma fotografia incrivelmente linda, com muitos filtros. O filme tem muitos amarelos, muitos azuis, muitos verdes, que dialogam, né, de certa forma com as pinturas do Van Gogh. E o filme é muito embaçado, tem muita câmera tremida, tem muita tem muito movimento, que também mostra a inconstância, a loucura que se passava na cabeça daquela cabecinha do Van Gogh. Então é um filme para mim foi muito especial ver, eu gostei muito, achei muito bonito. Tem uma cena mais perto do final, não vou dar muito spoiler não, mas é um diálogo entre o Van Gogh e o irmão dele, o Theo Van Gogh, que ele é filmado de uma maneira tão incrível, sabe, que ela materializa a confusão na cabeça do Van Gogh de uma maneira que eu achei muito bonita de ser feita. Então é um filme bem legal. Eu não sei quando ele vai passar no Brasil, ele não tem previsão por enquanto, né? Mas imagino que ele, pelo menos no circuito, ele deve estrear no começo do ano que vem, antes do Oscar, estando o William Dafoe indicado ou não. Tomara que ele seja indicado, porque o filme vale muito a pena. Eu não acho que o filme vai ter tanta entrada em outras categorias, apesar de eu achar que Julian Schnabel, para mim, dos diretores que eu vi cotados para o Oscar hoje, eu achei que o trabalho dele é o mais legal de todos. Então, eu vou ficando por aqui. Acho que esses foram os principais destaques. Beijou. Bom, então ficou muita dica aí, né? Muito filme que a gente já estava querendo ver, agora com mais vontade ainda. Eu ainda tenho mais 2 filmes para trazer de recomendação. Um filme pequeno que estreou agora recentemente, chama-se Dijon, África. É tipo um docudrama, um road movie sobre um personagem português que é filho de pais de Cabo Verde. E ele está numa fase da vida que ele está querendo buscar as origens. Então ele faz o inverso, ele sai do país principal para país colônia em busca de suas origens, tentar encontrar histórias do pai, do avô, quem ele é realmente. Ele é um personagem dessas coisas de globalização, ele é português, mas os documentos dele não estão 100% ok, porque os imigrantes, os pais eram imigrantes, então tem toda essa coisa de estar voltando às origens, por mais que ele tenha uma vida lá, com profissão, com namorada, do país que ele nasceu, e ele vai buscar de onde que ele veio, tentar se entender, é uma viagem de autodescobrimento. Então eu acho um filme curioso, mas um filme pequeno, um público muito longe do público de Nasce uma Estrela, digamos assim. E acho que é um filme que eu nem gostei tanto, mas vale a pena, porque é um dos grandes filmes que estrearam essa semana, é o 22 de julho, do Paul Greengrass, da Netflix, caiu essa semana, passou no Festival de Veneza. É sobre os ataques em Oslo, daquele atirador que saiu metralhando, digamos assim, jovens num camping como é que eu vou dizer? Um acampamento para jovens. E primeiro ele fez um ataque a bombas em Oslo e depois foi lá atacar. E o filme então
narra toda o ataque e depois o a seguir o tribunal, toda coisa. Então é um filme que peca pelo melodrama até demais, pela coisa exagerada dos clichês. Mas, por outro lado, no Brasil de hoje, com tanta coisa tanto acontecendo sobre a violência que não está de forma tão isolada assim, sobre questões políticas que está acontecendo no Brasil, e o filme que é tão focado no autoritarismo, na coisa da intolerância, do desrespeito aos que não jogam no seu próprio time, como esse personagem ele estaria atacando todo mundo que ele diz que é contra essa Europa nativa, não pode ter imigrante, de ser ultradireitista. Então essa coisa tá tão forte no Brasil que eu acho que é um filme que vale a pena ser assistido e olhado com esse reflexo do quanto o autoritarismo pode gerar violência ali, claro, extremada. E aqui já tá gerando pequenos casos graves, inclusive, né? É um bom filme, então, pro período eleitoral, Michel? É um bom filme pro período eleitoral, mas não é um filme tão bom assim. Não é um filme que vai deixar a gente feliz. Não, pelo contrário. Não é um feel-good movie. Não, de jeito nenhum. O nome é 22 de Julho, né? Do diretor Paul Greengrass, que fez A Identidade Bourne, que fez United, o filme do 11 de setembro. Domingo Sangrento, Domingo né? Sangrento. Ele lançou esse filme na Netflix. E sabe o que é curioso, Michel? Eu vi que é o maior lançamento da Netflix no cinema, por enquanto. Eles lançaram na Inglaterra, fizeram um lançamento nas salas de cinema mesmo. Por enquanto é o maior, eu não sei se o Roma vai superar, mas é o primeiro grande lançamento Talvez deles. não supere, né? Porque esse filme tem um impacto de mídia muito grande, né? É. Todo mundo sabe da história, todo mundo acompanhou Então é o um julgamento. filme que a Netflix está tentando já fazer aquela estratégia de lançar primeiro nos cinemas, primeiro ou simultaneamente nos cinemas, para conseguir indicações a prêmios, entrar nessa temporada de premiações. Eu acho que, eu não sei se esse vai conseguir, mas é uma tentativa. Acho que não, mas é uma tentativa. Bem, tá aí disponível para todo mundo na Netflix. E você, Thiago, tem recomendações? Tenho sim, eu vou recomendar um artigo que saiu no New York Times Magazine, e que repercutiu muito nos Estados Unidos e que trata de um tema que a gente volta e meia conversa aqui no podcast. O artigo foi escrito pelo Wesley Morris, um jornalista que eu também já comentei algumas vezes aqui. Foi o cara que escreveu aquele texto que destruiu o 3 Anúncios por um Crime e que começou toda a polêmica sobre questões raciais envolvendo o filme. O nome do artigo é The Morality Wars, e ele parte de uma provocação. Ele diz o seguinte, que em 2018 a cultura está sendo avaliada mais por aquilo que seria considerado politicamente correto ou socialmente correto do que pela qualidade das obras. Então ele parte desse princípio de que hoje em dia as pessoas estão mais preocupadas em saber o que é uma arte boa para a sociedade e menos preocupadas em discutir o que seria uma boa arte. Essa discussão que a gente volta e meia traz aqui para o podcast, né? Então ele faz algumas referências. Por exemplo, antes se falava sobre o que é hot or not, e hoje se fala sobre o que é ok ou não ok. Então o que o filme ou o livro ou o programa de TV, o que eles podem falar, o que eles não podem, o que é correto e o que não é. E às vezes o filme ou o livro ou o programa de TV ele é considerado bom porque ele é importante e não bom porque ele tem uma qualidade. E essas conversas vão se misturando muito. O legal desse artigo é que ele faz um panorama sobre o que seriam essas guerras culturais. Ele volta aos anos 90 e 80 e ele mostra que naquela época o que acontecia era que as pessoas tentavam proteger as crianças de obras de arte que eram consideradas ofensivas ou com muito conteúdo sexual, então tinha forças da igreja, enfim. Ele faz todo um panorama dessas guerras culturais até chegar nos dias de hoje. Não é um meia-culpa, porque ele em nenhum momento é contra essas questões de representatividade e nem é o cara que vai lá falar que que chato esse mundo politicamente correto. Não, a discussão já está num outro nível, né? Enquanto aqui no Brasil a gente está com pessoas dizendo que absurdo, eu não posso ir lá dizer que é certo bater em mulher. Não é nada a ver com essa discussão. É errado bater em mulher, é crime, não tem nada a ver. Ele está falando sobre pessoas que sentem que nem seria interessante discutir sobre um filme ou sobre um livro ou sobre um programa de TV porque aquela discussão por si só vai ser considerada polêmica. Então a discussão morre antes de começar. Não tem discussão, né? Pois é, ele parte um pouco desse princípio. É bem interessante o artigo, também a polêmica que ele provocou. Depois ele participou de um podcast da Slate Magazine, que se chama Culture Gabfest,
E ele foi discutir esse artigo. É legal também ouvir esse episódio, porque, imagina, um dos jornalistas que provocaram essa onda, com razão, agora está um pouco colocando tudo isso em xeque. É legal ler. É isso aí. Então, até semana que vem. Tchau. Tchau.